E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa do Luiz Marins, uma daquelas que pode, de verdade, mudar o jeito como a gente enxerga o sucesso. O conceito é super direto, mas ao mesmo tempo muito profundo. Seja diferente. Para a gente começar, vamos fazer uma reflexão rápida. Pensa um pouco na sua rotina, no seu trabalho, nos seus resultados. Já bateu aquela sensação de que você está só seguindo o fluxo, fazendo exatamente o que todo mundo faz? Pois é, isso é o que o Marins chama de vala comum. É aquele lugar da estagnação, sabe? Onde todo mundo se parece e os resultados são sempre medianos. É desse incômodo que a nossa conversa de hoje vai partir. Agora imagina o seguinte, fizeram uma pesquisa para entender por que certas pessoas e profissionais se destacam tanto, o que eles têm de tão especial. E o mais curioso é que a resposta, de forma consistente, sempre apontava para uma única característica, uma coisinha só que definia todos eles. E aqui está a grande virada de chave. A resposta era quase sempre a mesma. Essa pessoa, ela é diferente. Não era sobre ter um diploma de uma faculdade famosa ou uma habilidade técnica super específica. Era algo muito mais básico. Essas pessoas simplesmente não eram iguais à maioria. Tá, legal. Mas diferente como? Em que exatamente? É aqui que a coisa fica interessante de verdade. Ser diferente não é só uma ideia no ar, não. Existe um conjunto bem claro de comportamentos, de atitudes e de mentalidades que a gente consegue identificar. Então, bora dissecar essa tal anatomia da diferença. Olha só, isso aqui é praticamente um mapa. As pessoas que realmente se destacam, elas pensam de um jeito diferente, sabe? Com uma mentalidade mais positiva. Elas agem de forma diferente, com um compromisso com as tarefas que é inabalável e o mais importante, elas se relacionam de um jeito diferente, com mais empatia, com mais humildade. Vamos olhar mais de perto cada um desses pontos. O primeiro ponto é simplesmente fundamental. Enquanto a maioria das pessoas entra em pânico ou simplesmente trava quando uma crise aparece, a pessoa diferente ajusta o foco. Ela tem essa capacidade quase que mágica de enxergar uma oportunidade onde todo mundo só vê problema. É só lembrar da pandemia. Enquanto muitos pararam, outros criaram negócios e soluções incríveis do zero. E aqui, olha, isso aqui é um verdadeiro divisor de águas. O mundo está cheio de gente com ideia genial, né? Mas o que diferencia o profissional de destaque é o compromisso em ir até o fim. Ele termina o que começa. A execução, a entrega, a conclusão. É isso que de fato gera valor e separa quem faz de quem só fala. Agora, uma coisa muito interessante é entender como a excelência é construída. Não é num grande ato heróico, não. É na constância, no dia a dia. É dar atenção aos mínimos detalhes em absolutamente tudo. É esse capricho, esse cuidado extra que eleva um trabalho comum para um trabalho extraordinário. Mas a diferença não é só sobre ser produtivo ou detalhista. Ela também aparece no jeito de se relacionar. Ou seja, não é algo frio, é profundamente humano. São pessoas educadas, polidas, que têm o hábito de ouvir muito mais do que falar e, principalmente, têm a sensibilidade de tentar se colocar no lugar do outro. Empatia aqui não é um bônus, é parte central do que as tornam diferentes. Certo. Agora a gente vai entrar na parte talvez mais surpreendente dessa ideia do Marins. A gente costuma associar ser diferente com ser extravagante, complicado, né? Mas o autor mostra pra gente que a verdadeira diferença, aquela que impacta, mora num lugar que a gente nem imagina, na simplicidade. E este quadro ilustra esse paradoxo de um jeito brilhante. De um lado tem a falsa diferença, a tentativa de se destacar pela complexidade, usando um vocabulário difícil com uma certa arrogância, mas a verdadeira diferença, a que marca, está do outro lado, na simplicidade, na objetividade, na humildade. E, acima de tudo, no foco em ser alguém melhor, e não apenas em ter mais coisas. É uma virada de chave total na mentalidade. Essa frase resume tudo perfeitamente. As pessoas que realmente se destacam não precisam de truques ou de enfeites. A força delas vem da clareza, da autenticidade, não da aparência. É uma lição muito poderosa, não acha? Ok, a gente entendeu a teoria. Mas essa reflexão do Luiz Marins não foi feita só para a gente admirar. Ela foi feita para a gente aplicar. Por isso, a parte final da nossa análise é um desafio. Um chamado direto para a ação. E aí a pergunta volta, mas agora com todo esse contexto. Fica aqui o convite para uma autoanálise bem honesta. É possível se considerar uma pessoa diferente nesses termos que a gente conversou? E a sua empresa? Ela consegue surpreender o cliente e o mercado? Ou ela só segue o que todo mundo está fazendo?
Então, o ponto central é este. Ser mediano, ser igual a todo mundo, é uma escolha. O chamado à ação do Marins é para que a gente escolha, de forma consciente, um outro caminho. Um caminho que exige mais esforço, claro, mas que tira a gente dessa vala comum de quem pensa, fala e age sempre do mesmo jeitinho. E para a gente fechar, uma ideia final que é muito forte. O objetivo de ser diferente não é só para ganhar da concorrência, não. É sobre autossuperação. O convite é para surpreender o mercado, sim, mas antes de qualquer coisa, o maior desafio é surpreender a si mesmo. Fica aí a reflexão.